Graças, paz, amada igreja. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que nos concede mais este privilégio, esta dádiva de estarmos aqui, reunidos no nome santo de Jesus, seu Filho, o autor e consumador da nossa fé, né? Mais uma vez, reunidos e debruçados sobre a lição desse trimestre, o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1 Samuel e 2 Samuel, né? Então é uma lição que se propõe a falar de liderança e mostra aqui, de um dos seus personagens, que é Davi, o rei segundo o coração de Deus, mas homem como nós, falhos e fracos, né? Vem que nós possamos sempre ver o trabalhar de Deus na vida destes homens e que possamos transportar para os nossos dias a dias, né? Para nós, a palavra de Deus é como um espelho para nós, né? A gente lê, identifica ali a santidade, a grandiosidade, o amor de Deus, identifica ali o caráter de Deus, a forma que Deus é, né? E olhamos para nós, vemos quão miseráveis somos, quão necessitados somos desse Deus e da sua palavra. É dessa maneira que nós devemos ler e observar as Escrituras, né? É Deus trabalhando nas nossas vidas, é Deus fazendo a diferença na vida de cada um de nós através do ensino da sua palavra, né? E a lição de hoje trata do exílio de Davi. Exílio, a palavra exílio quer dizer expulso, né? Saído da sua terra, não é expulso de um lugar, é saído da sua terra, é convidado a se retirar da sua terra, perseguido até sair da sua terra, estar em um lugar que não é o seu lugar, não é a sua origem, não é o seu lugar de nascimento, né? E nós já louvamos aqui nesta manhã com o hino 36, que até fala: belas flores, passarinhos e belas flores querem nos encantar, né? Na realidade, o que o autor quis dizer ali? Que nós somos exilados, estamos aqui na terra como forasteiros, né? Essa não é a nossa terra, nós temos aprendido isso, né? E fomos exilados quando Deus decretou lá que Adão não poderia continuar mais ali naquele local. Começou a nossa peregrinação, começou a peregrinação de Adão, distante de Deus, distante da sua terra de origem. Então, nós vemos que Deus sempre preocupado em resgatar os seus, em buscar os seus. Então é um Deus que nunca abandonou e não abandona, né? E nós vamos... O que eu vi nessa lição é que, né, a gente olhando a lição, como já foi dito aqui, o escritor ele é bem disperso, né? Ele fala uns assuntos, daqui a pouco ele muda um pouco aquele assunto, e o que seria de principal parece que ele deixa meio de lado, e a gente então procura resgatar ou trazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, ao nós lermos e procurarmos o ensino na lição de hoje, né? Porque com certeza sempre aprendemos, né? Mesmo quando nós achamos que daquela leitura, daquilo ali nós não vamos tirar nada, Deus sempre faz com que nós aprendamos algo, né? E na lição de hoje, então, como já foi dito, né?
trata do exílio de Davi. Eu queria ler aqui, é uma lição, eu vejo nela, assim, muita história, né, queridos? Muita história. O comentarista, ele traz à luz muita história, principalmente sobre esse momento que Davi passa exilado, né, fora da terra lá dos israelitas, procurando se preservar a sua vida, porque sendo ali perseguido por Saul, né? Então se desenrola essa história que o comentarista fala, né? Então, aqui interagindo com o professor, as inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã podem servir-lhe de amadurecimento e crescimento na vida espiritual, né? Ele aqui está dizendo que as experiências que nós passamos, né, as dificuldades, tudo aquilo por que nós passamos, para o cristão, serve de ensino, serve de ajuda, serve de direção de Deus, na maioria das vezes, né? E está sempre procurando nos conduzir de uma maneira que nós iremos o quê? Fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade, não o nosso querer, mas fazer a vontade de Deus, né? E nós vemos aqui que Davi perseguido para não morrer, o que ele teve que fazer? Sair do seu local de origem e se esconder em uma caverna. Se não viessem essas lutas na vida de Davi agiria dessa forma? Davi ia procurar num local, se esconder num local. Isso foi bom para Davi, que no momento, como Davi teria se sentido, como é que ele aceitou esse fato na vida dele, né? De que maneira ele recebeu essa situação na vida dele. Mas nós vemos o quê? Que era o trabalhar de Deus, preparando Davi para verdadeiramente assumir o reinado de Israel, para que a vontade de Deus fosse cumprida, a vontade de Deus fosse patente na vida de Davi, para que no final de todas as coisas acontecesse aquilo que era propósito de Deus. Davi assumir o reinado ali, e vemos também durante o reinado de Davi, vemos que Davi errou bastante, né? Principalmente com a sua família, com a maneira de lidar com a sua família. Davi errou bastante, mas em tudo, Deus, no final, dá testemunho de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nessas lições a gente vê sempre esse contraste, né? Um contraste entre Saul e Davi. Mas para nós que buscamos tirar a verdade, aquilo que realmente a palavra de Deus quer dizer, nós não nos portamos, nós não devemos pensar como o comentarista pensa, sempre procurando dar mérito ao homem. E a palavra de Deus tem nos ensinado o quê? Que mérito nenhum nós temos. Todo mérito é de Deus, provém de Deus, e todo louvor deve ser para Deus. Nós não devemos tomar louvores para nós, mas louvores para Deus. Então, é o que nós temos visto durante esse trimestre nessa lição, né? E essa lição não é diferente, não é muito diferente das outras, realmente. A gente vê o agir de Deus e a maneira do homem se portar, né? Então, aqui no interagindo com o professor, o último parágrafo, bem lá embaixo, diz assim, ó: nos momentos de solidão de deserto, Deus fala conosco, conduz a nossa vida e nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. Eu olhei essa parte aí, mas eu fui em Romanos 5, do verso 3 ao 5.
Romanos 5, do 3 ao 5. Quem achou pode ler. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aqui é o 5. Isso, querido. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Então aqui fala que das tribulações. Tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. Como costumamos dizer, né? É um processo de crescimento, é um processo em que todo cristão deve passar, tem que passar, é necessário passar, e Deus nos faz passar. E é como nós aprendemos, quando Deus nos faz passar por uma prova, é para nos aprovar, nunca é para nos reprovar. O que quer dizer isso? Deus dá uma prova para a gente para nos aprovar e não reprovar. Quer dizer que Deus, Ele dá a prova, manda a dificuldade, manda a luta, permite que a luta nos alcance, mas em todos os momentos Ele está o quê? Nos auxiliando, Ele está nos sustentando, Ele está nos livrando daquilo que há por vir. Muitas das vezes nós temos a visão do homem é para o aqui e agora. Quando nós caímos numa tribulação, numa luta muito grande, nós não vemos a hora de nos livrar daquilo, daquele momento ruim, entre aspas, né, que nós passamos. Nós não vemos o momento de sair daqui, de se livrar daquela situação. Mas para o cristão, esse momento é um momento em que Deus está trabalhando nas nossas vidas para nos edificar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da salvação, o caminho que está proposto para cada um de nós, que é o caminho de ida a encontro ao nosso Deus. Não esquecendo que nós somos o que? Forasteiros em terra estranha. A nossa moradia definitiva, a nossa moradia preparada por Deus, o local onde Deus tem o propósito de nos conduzir, não é aqui. E na maioria das vezes para nós nos falta essa visão, principalmente em época de lutas, de perseguições, de dificuldades, é que realmente eu acho que a nossa visão fica turva e nós então procuramos atalhos, procuramos soluções que nem sempre é a solução que é de Deus, ou que é a vontade de Deus, e conforme Deus espera e quer que nós hajamos. Mas Deus está o quê? Nos cuidando de nós, está nos guardando, está nos ensinando. Muitas das vezes quando nós saímos da direção de Deus, Deus nos faz tornar a sua direção, e depois nós passamos pelaquela luta, nós passamos pelaquela situação, mais íntimos de Deus, mais confiantes em Deus, sabendo que, e glorificando o nome de Deus, porque nós sabemos que passamos pelaquilo, e se não fosse Deus estar ali conosco, ou ter nos ajudado a passar naquilo ali, aquele período, nós por si só não teríamos condição para isso. Por isso que todo cristão deve querer reverter toda a glória para Deus. Nenhuma glória nos pertence, porque nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, e Deus com certeza, a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele há de terminar. Mesmo que nós venhamos em certos momentos nos mostrar rebeldes, em certos momentos indisciplinados, em certos momentos buscando caminhos que para nós parecem bons. A palavra de Deus nos adverte que o coração do homem é enganoso, traça caminhos que parecem bons, mas na realidade são caminhos de morte, e Deus vai nos livrando e nos guardando
durante todo esse tempo. Provérbios 4:18. Está aqui na lição da introdução, tá, amados? Provérbios 4:18. Quem achar pode ler. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós temos percebido isso nas nossas vidas, amados. Aqui a palavra vereda quer dizer caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora é o amanhecer, né? Começa meio escuro, vai clareando, 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 até ser dia perfeito. É essa vereda, é esse caminho que Deus nos faz trilhar. Quando através de dificuldades, das lutas, das tribulações, Deus vai nos edificando, Deus vai transformando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, nós vamos nos conduzindo por caminhos que levam a Deus. Que nós busquemos sabedoria em Deus, graça em Deus, amados, para não escolher caminhos fora de Deus, mas que os nossos caminhos sempre sejam escolhidos no Senhor, que nós possamos sempre dispor a nossa vida, o nosso andar na direção de Deus, na vontade de Deus, que nós possamos andar pelo caminho que Deus nos propôs, independente das dificuldades, independente das lutas, né? O tópico 1 diz assim, as características do exílio de Davi. Aí ele vai falar sobre a caverna de Adulão, vai falar sobre os exilados, e vai falar também do simbolismo da caverna de Adulão, né? Tópico 1. Lugares, pessoas e situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa um território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade ali bem próxima. Era então conhecida do próprio Davi, né? Aqui na nossa lição mesmo, Samuel 22:1, diz assim, Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa, e seu pai, e desceram ali para ele. Quer dizer, quando ficaram sabendo que Davi tinha ido para lá, os seus irmãos e toda a sua casa desceu ali para aquele local juntamente com Davi, né? Então era um local conhecido por Davi, e pelo que a gente vê, na lição ainda fala sobre Gênesis 31:8. Gênesis 31:8. A época dos patriarcas, já era conhecido esse lugar. Gênesis 31:8. Quem achar pode ler, filho. Quando ele dizia assim, os salpicados terão o teu salário. Desculpe, filho. 38:1. 38:1. Desculpe, queridos. 38:1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa do varão de Adulão,
cujo nome era Ira. Então já era um local conhecido desde os primórdios, desde o começo da história de Israel, né? Então já era um lugar ali bem conhecido. E o comentarista aqui, então, ele fala sobre essa caverna, ele fala sobre... mas ele tenta mudar isso aí para que Davi, lá então, encontrou com os seus, e Davi promoveu ali, ensinar aqueles homens que chegaram até ele para ser seus soldados. Ele tenta então transformar isso daqui, mostrando que Davi era um homem que fez alguma coisa para poder então poder alcançar o seu reinado, para poder ver o seu reinado. Mas, amados, o que eu consigo ver aqui nessa passagem, o que eu consigo ver aqui nesse momento, é o trabalhar de Deus na vida de Davi e na vida daqueles homens, né? O próprio comentarista, ele fala que esses homens, ele fala das características desses homens que estavam lá com Davi. Eram homens que estavam sofrendo aperto por perseguição, eram homens que deviam dinheiro, e nós sabemos que pessoa que tinha dívida naquela época, ao final, se não pagasse as suas dívidas, era a escravidão. E homens amargurados. Era provavelmente a maneira, o modo que Davi também se sentia, e procurou o quê? Refúgio nessa caverna. E o que eu vejo aqui é assim, nós devemos olhar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É a simbologia daquilo que quer dizer, né, aquele episódio, aquele fato ali. E eu vejo assim que essa caverna de Adulão é o refúgio que nós, hoje em dia, que nos nossos tempos, nós vivemos refugiados em Cristo Jesus, para podermos sermos alcançados e transformados por Ele. Então não é um lugar, ou não é um lugar onde nós nos sentimos, até à vontade, onde nós nos sentimos, mas é um lugar onde nós podemos nos avaliar. É um lugar onde Deus nos leva, e através da sua palavra, Ele nos dá a oportunidade de nós nos avaliarmos, para que possamos ter as nossas vidas edificadas, para que possamos crescer a cada dia. Então, não é meramente um lugar onde Davi foi lá, se escondeu, de lá ele formou um exército, para depois então assumir o local que lhe era devido. Mas eu vejo dessa forma, né? O trabalhar de Deus na vida de Davi, preparando ele para aquilo que era a vontade de Deus. Tá, amados? Então, e aqui nós vemos no tópico 2 as características do exílio de Davi, lá no final, na página 55, diz assim, os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo. Se esse for o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. Ou seja, se a intenção nossa deve sempre ser o quê? Procurar o exemplo em Cristo Jesus. A maneira que Cristo Jesus, como Cristo Jesus agiria, como Cristo Jesus age, qual o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo? É Cristo Jesus. Então, nós como soldados reunidos em torno da obra de Cristo, nós devemos procurar sabedoria em Cristo e procurar andar como Cristo Jesus andou. Filipenses 2, do 4 e 21, amados.
Filipenses 2, 4 e 21. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esse? Isso, querido. Continua. O 21 agora, é o 4 e o 21. 21? Isso. Agora, 21. 4, 21? É, 21, querido. Filipenses 4, 21. Isso, querido. Saudai a todos os santos, é isso? Filipenses 2, verso 4, verso 21. Ah, tá. 2, 4, 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então devemos procurar. Aqui fala, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Essa é a maneira do homem tratar, muitas das vezes, a sua vida e procurar caminhos que ele busca os seus interesses. Mas o cristão, aquele que foi chamado por Cristo Jesus, que entrou na batalha através de Cristo Jesus, o comprometimento dele é o que? Andar conforme a vontade de Cristo, conforme o que Cristo tem determinado para cada um. Aqui mesmo ainda, em Filipenses 2, olha o que diz assim, ó, Filipenses 2, o 4, vamos ler do 4 ao 6, ó, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, verso 7, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui então mostra o que? Jesus, o Deus, com toda a glória que ele tinha lá, ele não usurpou, ou seja, ele não intentou, ele não contrariou ao Pai, quando o Pai disse, vai lá e morre pelos escolhidos, morre pelos aqueles que eu tenho separado. Jesus não usurpou, Jesus se esvaziou da sua glória, deixou a sua glória e desceu e se fez servo. E aqui então nos admete, por isso que no 21 fala assim, porque todos buscam o que é seu. Isso é uma condição normal e natural do ser humano. A nossa natureza caída sempre busca o que? Os nossos interesses. Mas a palavra de Deus nos adverte que nós não devemos ser assim, né? Porque esse não é o sentimento de Cristo Jesus. E nós aprendemos através de Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o caminho. Ele é a maneira que nós devemos nos conduzir. Então, o que nós vemos aqui é o trabalhar de Deus na vida do seu servo. Tá, amados? Um dos pontos que eu encontrei nessa lição, tá, amados? Esse trabalhar de Deus, essa simbologia nessa caverna, tá? Dessa forma, onde Deus nos chama em certas situações para tratar conosco. Eu posso até dizer, talvez, aquele particular de Deus, entre Deus e você, entre eu e Deus, Deus nos chama para que nós tenhamos esse particular com Ele, para que Ele edifique as nossas vidas. Tá, amados? Eu não sei se os irmãos que leram a lição tiveram a mesma visão, tem alguma... Nós temos feito da aula uma aula participativa, tá, amados? Então, os irmãos podem estar colaborando conosco, tá, amados? Porque, muitas das vezes, a gente se sente, eu creio que os irmãos que dão aula aqui como nós nos sentimos assim, estamos aprendendo. Nós não sabemos tudo, estamos aprendendo. E quando nós nos deparamos com uma lição assim que volta e meia foge do foco, sai do direcionamento, que você entra em questionamentos, mas isso não é bem assim, não foi bem assim que eu aprendi.
eu pelo menos, quando eu me posiciono aqui na frente, eu fico me sentindo meio que inseguro, porque são homens que escrevem essas lições, são teólogos, são homens conhecidos, são homens, né, que têm nome, né? E de repente a gente não se sente tão com sabedoria ao ponto de estar contestando, mas nós temos que expor aquilo que nós aprendemos. Eu não posso desvirtuar o ensinamento diante daquilo que a palavra de Deus ensina, diante daquilo que a palavra de Deus nos conduz. E o que a gente tem aprendido é isso. O homem é sempre o agente da passiva, e Deus é quem age através desse homem, que somos nós, né? E a palavra de Deus tem nos mostrado o quê? Que nós somos sempre carentes desse Deus, carentes do agir desse Deus. E Ele então faz através de nós com que o seu propósito seja mantido, seja alcançado. E o objetivo principal de Deus, amados, é nos levar para a vida eterna, salvos através do poder da sua palavra e através do agir dele nas nossas vidas, né? Aqui no tópico 2, o comentarista, mais uma vez, ele mostra aqui o cuidado de Davi para com seus pais. Então, ele comenta aqui que Davi diz assim, no tópico 1, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também um bom filho. Ele teve todo um cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar, e desse modo estava sendo afastado dos territórios de Saul. Aí ele ainda diz assim, há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Então ele fala a respeito de Davi, o cuidado de Davi para com seus pais, e até comenta o porquê que Davi de repente teria levado os seus pais para aquele lugar. E nós vemos aqui o quê? Mais uma vez o trabalhar de Deus na vida de Davi. É Deus quem, com certeza, pôs no coração de Davi esse cuidado, esse amor pelos seus pais, né? E que então ele faz, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo atacado, ele procura o quê? Manter os seus pais, a sua família preservada, guardada. Mas nós vemos isso daqui, que existe aqui também o propósito de Deus, né? Deus fala que da raiz de Davi sairia o Salvador, apontando para Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui então nós vemos a palavra de Deus se confirmando aquilo que Deus desde o início já teria dito. E aqui não há louvor por homem, há louvores a Deus. Deus é o escritor da história, Ele escreveu a história. Ele fez os seus propósitos e faz com que nós alcancemos os seus propósitos, né? Então, Deus age dessa maneira nas nossas vidas, nos direcionando, nos guardando, tomando em suas mãos as nossas vidas, e fazendo de nós, amados, que nós cresçamos espiritualmente, como já dissemos, né? Para que nós cheguemos naquele dia como luz perfeita. A palavra de Deus que ainda no último momento nós seremos o quê? Transformados. Por mais que nós busquemos andar conforme a vontade de Deus, no último momento seremos transformados. Deus ainda fará
algo por nós para que nós possamos estar na sua presença. Então nós não podemos, não é de qualquer forma que se anda na presença de Deus, que nós nos colocamos na presença de Deus, e se depender de nós, única e exclusivamente, com certeza nós traçaremos caminhos que nos distanciam de Deus, que não nos levam a Deus. Quantos posicionamentos ou quantas atitudes nós já tomamos nas nossas vidas, que nós à frente nós dizemos, meu Deus, não deveria ter ido por esse caminho, não deveria ter feito dessa maneira, e errei, né? Mas Deus nos leva ao arrependimento, aleluia, nos leva de uma forma em que nós nos sentimos dependentes desse Deus e nos conduz de volta para o caminho, de volta para a sua vontade, de volta para a sua presença. É dessa maneira que Deus faz, né? Nessa lição, outro ponto que me chamou a atenção é quando ele fala sobre, aqui ele fala sobre morrendo por Davi, e fala sobre aqui no tópico 3, tópico 12, tópico 3, o preço de proteger Davi. Diz assim, Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado de confiança de Saul, aliás da família real, genro do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Então aqui ele vai falar e vai descrever um momento em que Saul, então, ele mata os sacerdotes e toda a casa e toda aquela aldeia, Davi mata, eles terminam, né? Fala aqui que foram 85 pessoas em que Davi deu cabo da vida dessas pessoas, e era a família de sacerdotes. Nós vemos o quê? Aquilo que nós já vimos a respeito do caráter de Davi. Davi, Saul, quando começou o seu reinado, ele o quê? Quando Deus falou que ele exterminasse um local lá, que ele acabasse com todos, ele não fez assim, fez de outra maneira. E quando chegou aqui, que eram os sacerdotes, aqueles escolhidos por Deus, aqueles que, por tradição deles, eles tinham um grande conceito, né, a família sacerdotal, Saul não pensou duas vezes. Saul mandou aniquilar, mandou acabar, porque ele estava se sentindo perseguido, ele estava se sentindo inseguro. O comentarista aqui fala até sobre liderança, formas de liderança, e que Saul então não agia de acordo, não agia conforme a vontade de Deus. Nós vemos aqui que os próprios soldados de Davi não quiseram lançar mão, ou seja, matar os sacerdotes e a casa de Aimeleque. Eles não quiseram obedecer essa ordem. Foi alguém de fora, de outra nação, que se deu para fazer esse trabalho.
para fazer conforme Saul havia dito, né? E o que me voltou, o que me prendeu nisso daqui, é que nessa parte daqui ele fala sobre o Salmo 52, amados. É um salmo de Davi. E os estudiosos, eles falam que, na verdade, Davi, ao escrever esse salmo, ele falava sobre Doeg, né? Sobre esse que foi o responsável pelo extermínio do povo de Deus. E diz assim, então, a palavra de Deus, né? Ele mostra, na realidade, aqui, assim, ou seja, os caminhos que aquele que está fora da presença de Deus, aquele que não busca Deus, ele traça para si. E quando nós entramos, quando a pessoa envereda por esses caminhos, o que vai acontecendo, né? E diz assim no verso 1: por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a vontade de Deus permanece continuamente. Ou seja, ele está falando, ó homem poderoso, alguém que está se sentindo poderoso, alguém que está se sentindo senhor de si, aquele que está achando que pode todas as coisas. Então, Davi fala, por que te glorias na malícia? Há malícia no coração do homem, que procura fazer, não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Que era o caso desse Doeg aqui. Na realidade, ele aproveitou essa oportunidade para agradar Saul, para conquistar alguma coisa da parte de Saul. Porque se nós lermos, nós vemos que a forma de Saul governar era sempre dando presentes, sempre procurando o quê? Comprar as pessoas, sempre procurando atrair as pessoas para si, né? E esse Doeg aqui, então, ele estava se aproveitando desse momento. Então, era uma pessoa que tinha malícia, porque os atos dele eram para tentar enganar, para tentar conquistar alguma coisa, né? Aí diz assim, a tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. A língua daquele que está distante de Deus, aquele que está fora da presença de Deus. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras e a língua fraudulenta, ou seja, a língua em que há mentira. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Esse desarraigar é arrancar com raiz de tudo, para que não venha mais o quê? A dar fruto, para que não venha mais a acontecer. Aquele homem fraudulento, o homem malicioso, aquele que usa da mentira, aquele que busca somente para si, aquele que com malícia procura dirigir as coisas de uma maneira em que ele sempre leve a vantagem, ou seja, alguém que está sempre pensando nele, né? Somente nele. O verso 6 diz assim: e os justos ouvirão e temerão e sairão dele. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Aí o salmista completa aqui no verso 8 e no verso 9. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tudo isto fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. O salmista, ele termina o salmo
louvando e engrandecendo o nome desse Deus. Ele reconhece a soberania e a vontade de Deus sobre as suas vidas, a sua vida, e ele aqui então mostra o homem que procura agir segundo o seu querer, segundo os intentos do seu coração, segundo a sua vontade, se distanciando de Deus, e é como a palavra de Deus fala, um abismo chama outro abismo. A pessoa vai cavando para si, cada momento, situações piores, e chamando para si situações piores. E Deus, levando tudo isso em conta, Deus, no momento e na hora dele, com certeza Deus irá requerer deste homem as suas maldades. Mas, como Davi, devemos nós nos sentir, amados. Alguém que está na mão de um Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, um Deus que a sua vontade é livrar o homem da pior consequência, que é a condenação eterna, irmãos. Deus tem tido esse cuidado pelas nossas vidas, fazer com que nós trilhemos caminhos retos que nos conduzam a Ele, imprimindo em nós do seu caráter, no momento que nós passamos por lutas, por dificuldades. Com certeza, queridos, Deus está nos ensinando e está passando para nós algo do seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a maneira do caráter de Deus. E isso muitas das vezes dói em cada um de nós, porque a nossa natureza pecaminosa ainda não está vencida. E muitas das vezes queremos e desejamos algo que é fora da direção de Deus. E até passamos a ter atitudes que não é a atitude daquele que se diz cristão, daquele que se diz, não, eu sou de Deus, Deus fez uma obra na minha vida e está transformando. E nós então passamos a trilhar caminhos e desejos em nossos corações, onde Deus trabalha na vida dos seus, aquele que Deus chamou, aquele que Deus trouxe para os seus caminhos, Deus cuida, Deus zela. E Deus fará com que nós cheguemos naquele dia diante da sua presença. Mas se o intento dos nossos corações não estiver atrelado à vontade de Deus e à sua palavra, se nós somos pessoas que usamos do engano, usamos da malícia, procuramos somente alcançar os nossos objetivos, as nossas vontades, não nos importando com aqueles que estão em nossa volta, não procurando dirigir os nossos olhos para a palavra de Deus e pedir a Deus que nos dê graça, que nos dê força, para que nós sejamos transformados naquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos adverte, que nós estamos escolhendo o quê? Caminhos errados, caminhos que não levam a Deus, caminhos que nos distanciam da sua vontade, caminhos que não estão nos edificando conforme aquilo que é proposto por Deus. Que muitas das vezes nós nos colocamos, como o próprio povo de Israel se colocou na mão de Deus, em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada, um povo de dura serviço. O que é um povo de dura serviço? Deus fala, Deus mostra, e a pessoa teima, a pessoa resiste, a pessoa não aceita. A pessoa continua ainda querendo impor a Deus a sua própria vontade e o seu próprio querer. Mas Deus, Ele é soberano, amados. Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Nós viemos para cá na condição de servos. E o nosso Senhor, Ele nos adverte a sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo.
Então Deus, através da sua palavra, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele transforma os desejos dos nossos corações. E muitas das vezes nós não queremos aceitar isso, mas melhor é se render aos pés do Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus, Ele é um Deus que conhece o amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele é um Deus que nos adverte. É como lá em Hebreus 12, vamos lá ver, amados, Hebreus 12, se eu não estou errando o endereço mais uma vez, né? Hebreus 12, Hebreus 12, 6, do 6 a seguir, amados, diz assim, ó: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus corrige e Deus açoita. A palavra açoitar é forçar, né? Forçar. A qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se o pai terreno procura corrigir o seu filho quando ele está nos erros, Deus, como Pai eterno, Ele pratica essa correção sobre as nossas vidas. E Ele sabe muito mais que qualquer pai terreno. A correção de Deus é perfeita, amados. Né? E no 8 ele ainda diz assim, ó: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, amados, é assim, Deus nos ama. Deus tem um propósito de salvação nas nossas vidas. Deus está nos conduzindo para o céu, para o seu lado, para diante dele. E Ele é um Deus santo. Então, Deus nos adverte para que nós procuremos andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Eu vejo essa passagem na vida de Davi sendo perseguido, indo procurar apoio, esconderijo numa caverna, se distanciando da sua pátria, se distanciando dos seus, tendo que deixar pai e mãe numa situação de correndo perigo. Tudo isso daí, com certeza, afligia o coração de Davi. Trazia pensamentos de preocupação, pensamentos que talvez o forçassem a se desviar dos caminhos do Senhor. Mas nós vemos, lendo a passagem onde Davi se vê nessa situação, nós vemos o que Deus trabalhando na vida de Davi e transformando o caráter de Davi. Tem uma passagem, uma situação onde Saul entra numa caverna e Davi está lá na sua caverna com seus homens. Saul entra sozinho ali e os próprios homens de Davi falam que eles lançam mão a Saul e matam Saul. E Davi não faz dessa maneira. Davi vai lá, tira um pedaço da veste de Saul, como prova de que ele poderia ter matado Saul, mas Davi, ele diz para os seus homens que ele não lançaria a mão, ou seja, não mataria o ungido de Deus. Mas não é com essa visão que os homens de hoje, os pregadores de hoje procuram pôr muitas das vezes na mente do seu povo,
que o ungido de Deus é o seu pastor, o ungido de Deus foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse foi o ungido de Deus. Mas Davi ali então mostra para aqueles que estão com ele que não é da vontade de Deus, não é a vontade de Deus que ele lançasse mão de Saul ali, que ele respeitasse aquela condição em que Saul foi posto, porque Saul havia sido posto por permissão de Deus. Saul falou lá para Samuel, não rejeitaram a mim, não rejeitaram o povo, não estão rejeitando, não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Deus falando para Samuel. O povo não rejeitava Samuel, mas estava rejeitando a Deus. Então Deus disse para Samuel, unge ele conforme a vontade do povo. Deus trabalhando na vida do povo, permitindo que aquilo acontecesse para trazer ensinamento para os seus. E aqui então eu vejo Deus trabalhando na vida de Davi, tanto no preparo para que ele assumisse o seu reinado, mas que também para que ele se encontrasse com Deus, para que ele se reconhecesse a Deus. E nós vemos que na trajetória de Davi é uma trajetória dessa forma. Davi sempre buscando e reconhecendo o senhorio de Deus e a vontade de Deus, mas Davi sempre volta em certos momentos saindo da direção desse Deus. E Deus trazendo ele novamente para a sua direção, e Davi reconhecendo a soberania de Deus na sua vida e a dependência desse Deus. Daí a expressão que Deus usou, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Deus já havia proposto e visto todas essas coisas na vida deste homem. Então, não é para ser visto como um exemplo de homem infalível, que não erra, não, alguém que erra, mas que está nas mãos do Deus vivo, um Deus soberano, que cuida e fará com que o seu propósito chegue a ser cumprido. Amém, amados? Esse é o trabalhar de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, se nós nos sentirmos em qualquer momento exilados, se sentirmos em qualquer momento abatidos, angustiados, amados, que nós possamos procurar a direção de Deus, a vontade de Deus, que nós possamos nos dispor na mão desse Deus e esperar a resposta desse Deus. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos leve ao arrependimento, porque é Deus quem nos leva ao arrependimento, para que nós possamos traçar o caminho que nos foi proposto por esse Deus. Amém?